Gente, é uma grande honra estar aqui com vocês nesse momento que para mim é histórico, né? Revolucionário e histórico. Brasil Metaverso hoje tem a grande honra de conversar com os Metaguns. Eles são uma organização gamer mundial e eles estão verdadeiramente descentralizando a Web3. Eles são provenientes da Web3, eles estão construindo essa nova internet. Gente, conta um pouquinho o que são os Metaguns. Acho que ninguém melhor para falar disso do que tu, Coisa. Dale. Beleza. Bom, obrigado por receber a gente aqui. É uma honra. Muito bom. Sou muito fã. A gente está muito feliz de estar aqui, trocando uma ideia, compartilhando um pouquinho da Metaguns. Hoje, né, a gente é uma organização Web3. A gente está construindo aí uma organização com 3 partes diferentes. Tá? Uma delas é eSports, então é uma organização de construção de times competitivos, realmente focados em Web3, então jogos de Web3. Né? A gente tem a nossa parte de influencers, então hoje a gente tem mais de 15 influencers dentro da Metaguns, que a gente cria muito conteúdo. Né? E a gente tem uma outra parte, a terceira parte de Marketing as a Service, que é basicamente a gente ajuda empresas a entrar no Web3. Então a gente pega, por exemplo, a gente está fechando com algumas empresas grandes brasileiras e internacionais também, que ainda não sabem o que é o Web3, mas querem estar. Então a gente ajuda eles nessa transição em termos de marketing e conteúdo. Muito importante, e aí a gente chega ao ponto principal. O que é a Web3? Né, gente? O que é? Tá. Vou dar uma pincelada e a gente entra mais a fundo. É bem profundo essa pergunta. Ela abrange muita camada. coisa, mas assim, simplificando, né? Boa. Bom, Web3 parte de um diferencial tecnológico, né? A gente teve aí o pré-web, o ser humano sempre consumiu mídia, jornal, rádio, e a gente foi evoluindo para mídias mais tecnológicas, né? Então a gente considera a Web 1 onde você entrava já numa internet, você entrava num site, mas você não tinha interação. Então era, por exemplo, um blog, mas você não falava com ninguém. E a gente tem o Web 2, que é a era das redes sociais. Então você começa a interagir com pessoas, você começa a ter os seus dados ali na internet, começa a utilizar esses dados. E a Web 3 vem com um diferencial onde agora eu sou dono dos meus dados. Então para mim esse é o maior diferencial, né? Você dá ownership para as pessoas, para os usuários, e a gente vai chegar num ponto que já tem algumas empresas aqui brasileiras construindo, onde eu vou ganhar dinheiro aceitando vender meus dados para terceiros, né? Porque hoje na Web 2 a gente viveu o Facebook é uma empresa de dados, basicamente. Eles ganham dinheiro com isso, né? Então a gente evoluiu, começou a perceber que isso estava sendo um problema, né? Que estava centralizando o dinheiro na mão de poucos, e aí a Web 3 vem para descentralizar isso a partir da tecnologia blockchain, que é basicamente aí uma linha de blocos onde a gente tem transparência de todas as transações e é basicamente hackeável. Então você tem uma segurança possibilitando essa descentralização. Então, falando em descentralização, como vocês percebem que está acontecendo esse movimento, né? Inclusive pelo viés artístico, por exemplo, de você poder ter o seu conteúdo, né? A sua essência, o seu conteúdo visto de uma outra forma, né? Sem aquele algoritmo centralizado das grandes big techs. Antes de responder, só queria complementar um pouco a resposta dele, porque quando a gente fala Web3 parece que é uma evolução linear, né? 1, 2, 3. Sim. Mas na verdade essa Web3 que a gente fala é muito maior do que essa, não é uma evolução só pequena. É como as pessoas falam 3G, 4G, 5G, só que a 5G é 100 vezes maior do que a 4G. Não é uma evolução de escadinha de pouquinho em pouquinho. Então, quando a gente fala Web3 é muito mais revolucionário do que uma próxima fase da internet. Uma vez eu escutei que tecnologia evolui exponencialmente, né? Exato. Enquanto outras coisas não. Então a tecnologia vai multiplicando e avançando a um nível que as pessoas têm que correr atrás para conseguir acompanhar, né, a evolução. E até pelo fato de ser alguma coisa tão revolucionária, a gente, como Metaguns, a gente sempre se preocupa em ajudar as pessoas a trabalharem em todos os passos, sabe? Até chegar realmente no Web3, porque realmente são mudanças tão impactantes que a maioria das pessoas não estão preparadas ainda para receber todas as possibilidades que podem acontecer. Então a gente vem trabalhando, e até a gente brinca, né, de que a gente está trabalhando mais uma Web 2.1, 2.2, a gente está, sabe, tentando
fazer realmente uma escadinha para as pessoas de uma forma um pouco mais suave, para aprenderem melhor como funciona o Web3, como as possibilidades, tanto boas, boas que podem acontecer, outras ruins, mas enfim, todas as possibilidades desse universo. Então a gente está sempre trabalhando para criar essa ponte. E isso tem o viés que o Milcom estava conversando comigo aqui um pouquinho antes, sobre a essência, né, de cada pessoa, ela poder investir no trabalho dela, né, Milcom? Como é que você vê essa parte da pessoa, por exemplo, poder desenvolver as suas potencialidades, né, do seu trabalho? É um trabalho de construção de cada usuário. Como é que você vê o seu trabalho fazendo isso, né? Justamente, o universo Web3, ele é um universo que trouxe, né, a gente pode até falar de uma revolução do trabalho, porque existem várias outras formas de trabalho dentro da Web3 e formas de trabalho que já existiam no Web2, que podem ser executadas na Web3 de uma forma mais complexa e que as pessoas não estão olhando para isso, e que as pessoas poderiam estar dentro da Web3 trabalhando e tendo mais sucesso, mais repercussão ou ganhando mais e tendo mais tempo e não estão tendo essa oportunidade. Então, a partir da Web3 existe uma revolução do trabalho em que as pessoas têm essa possibilidade de criar, né? Porque é um sistema, como você disse, descentralizado, né? Então você tem a ownership das suas possibilidades dentro da Web3. Você pode criar, você pode ser o criador, né? Dentro do universo Web 2, não, você é sempre refém do produto que já está em loco ali sendo criado. Na Web 2 você na verdade você é o produto, né? Na Web 2 tudo que ele grava é são o seu produto. Você é um produto tendo ciência de que você é um produto. Os seus dados são um produto, então a Web 2 precisa de você para chegar nos seus dados, para ir utilizar eles como mercadoria. Isso é o cruel, né? Isso é o predatório. Eu acho que a Web 3 vem a partir dessa descentralização, dando a cada pessoa a possibilidade de escolher se vai deixar público ou privado seus dados, se vai transformar isso de uma forma comunitária para agregar mais valor às pessoas, para fazer as pessoas se investirem em si mesmo, tendo mais tempo, tendo outras possibilidades de crescimento pessoal. Então acho que é uma revolução do trabalho nesse sentido também. Então isso possibilita para pessoas terem um emprego também, vamos dizer assim, que a mão de obra é o potencial delas próprias, não é? Cobra, fala um pouquinho, como é que você conheceu o Metaguns, como é que você chegou, como é que você se sente? Isso mudou a sua vida? Cara, tem mudado. Eu conheci o pessoal através de... Eu faço live no Twitch, né? E eu conheci o pessoal, assim, trocando ideia no Discord, porque é uma comunidade que se une bastante no Discord, né? E aí um parceiro meu que faz live também, o Camon, eu conheci através desse network também, da Twitch. E um parceiro meu que faz live se juntou a eles, eu fiquei de olho e falei, qual é dessa Metaguns aí? Aí fui vendo as postagens, fui vendo a vibe da galera, eu falei, interessante. Aí o Thiago, que é o nosso outro amigo, falou assim, olha só, dá uma olhada nos caras, maneiro, tá, não sei o que, e eu comecei a acompanhar eles, assim, comecei a gostar muito das postagens da vibe, como é que eles abordam as coisas, sabe? E aí gostei muito da vibe do Tyler, do meu campo, quem der com eles. Então eu tô bem feliz na Metaguns, cara, eu acho que tem muito a crescer. É um tá fazendo uma potencial, diferença, tá fazendo uma diferença. Todo mundo que resolve se juntar, ou então às vezes só chegar e falar, roupa maneira, então não sei o que, e para pra trocar uma ideia, a pessoa, sabe, se surpreende ver que tipo, a parada é real, a gente tá querendo fazer uma revolução mesmo. Tem só pra complementar o Cobra, acho que esse negócio de tipo, a Web3 a gente eu falei bastante da parte tecnológica e tal, mas tem um negócio da cultura assim, da Web3 que é muito legal, que é muito maior do que só a tecnologia. Assim, a gente trabalhando com a Web3 hoje, a gente vê menos competição e muito mais colaboração do que o Web2. Né? E na Web2 a gente está acostumado a ter concorrência, e é um contra o outro, e tem que matar o outro para sobreviver e tal. E na Web3 a gente vê muito mais as empresas se ajudando e trabalhando junto, mesmo que faça uma coisa muito parecida, a gente entende que cada um precisa do outro, e a gente está descentralizando de verdade. E realmente a gente quer crescer junto e trazer mais oportunidades para as pessoas. Então é todo mundo muito aberto, assim. Você vai conversar, tem os maiores nomes de Web3 do mundo, o pessoal te responde e vai junto. Interessado. E quer trabalhar junto e quer ajudar de verdade, assim, sabe? Sim. Então é uma coisa muito cultural também, que é real. Sim. Engraçado também, desse assunto que você falou,
é que a Web3 para mim é sinônimo de comunidade, né? Então acho que uma das primeiras palavras que vem quando eu penso em Web3 é comunidade. E a gente já vem trabalhando o conceito de comunidade há muito tempo nas redes sociais, né? Tipo o Orkut, né, que é antigão, quem entrou no Orkut já tinha comunidades lá, então você podia ficar com pessoas que queriam falar do mesmo assunto. Sim. Então a Web3 ela é muito assim, né? Só que ainda tem uma camada de blockchain aí, que é o mais interessante, que são as transações de pessoa para pessoa, né? Você poder fazer uma transação de algum ativo diretamente, pode ser uma arte, pode ser uma música, pode ser um jogo, pode ser o que for que possa se transformar em algo compartilhável, que as pessoas possam interagir com aquilo, é muito interessante, sabe? Então o céu é o limite. O céu é o limite, né? Exato. E agora em que pontos vocês estão exatamente, né? Dessa construção, das pessoas conhecendo o trabalho de vocês, as pessoas podem entrar nessa construção, como é que vocês estão se desenvolvendo? A gente está desenvolvendo bem em comunidades, né? A gente tenta utilizar duas frentes, são a partir das redes sociais, porque como o Tyra comentou, a gente está num processo de 2.3 ou 2.5 Web3. Você tá tentando realmente pegar todo mundo que está em cada degrau e pegar na mão e falar assim, pô, vamos subir mais um degrau, vamos aprender mais uma coisa nova, deixa eu te mostrar uma visão diferente das coisas, entendeu? Então é um processo de onboarding mesmo, de trazer essas pessoas que estão lá, por exemplo, gamers, que estão passando ali, dedicando 6, 7 horas do seu dia jogando os games Web 2 e não entendem o universo descentralizado, mas entendem sobre uma coisa muito importante da Web3, que é a ownership das suas coisas. Os jogos têm essa possibilidade, né? Você é dono da sua skin, você é dono de um personagem, ele é seu no jogo. Só que acaba que ele é seu dentro daquele jogo, ele não é seu de verdade, ele não está na sua carteira, você não pode vender ele está totalmente preso àquele ecossistema. E a Web3 faz essa descentralização, né? Você é dono daquele artigo, né? E eu acho que acaba sendo mais fácil para esse gamer entender esse processo. E a MetaGuns faz esse approach, chega no cara, olha aqui, você está gastando 6 horas do seu dia jogando esse jogo aqui, você poderia estar jogando esse jogo aqui, Web3, que ele te paga em token e você vai se divertir tanto quanto. E vocês dão prêmios em dinheiro, né? Justamente, a gente faz eventos, a gente faz, na verdade, 2 eventos semanais, né? Ou mais. O primeiro é uma das possibilidades de incursão, né? Então a gente faz alguns talks como esse, que a gente acessa pessoas que estão interessadas no tema ou que estão ali passando pela timeline, vou conhecer um pouquinho de Web3 com a Isabela Kubera também. E aí assiste esse conteúdo bom e se desenvolve. Que legal. Aí já, segue o Tyra, segue o Conde, segue o Cobra, você chama a live do Cobra. E aí começa a desbravar esse universo. Acho que a gente tá puxando as pessoas para desbravar esse universo. É exatamente o que o Cobra falou, né? Quando ele se aproximou da gente, foi porque a gente já tinha uma parte de branding ali, né? Já tem uma cultura muito forte, né? E você olha para alguma coisa que tem uma cultura forte que você se identifica, você quer fazer parte. Sim. Então a gente está nesse processo mesmo de conversar com muitas pessoas, né? E tá recebendo novas ideias, pessoas que queiram fazer parte para somar. Eu acho que é como a gente chega longe, né? Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Justamente. E por isso mesmo o senso de comunidade. E aí são as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Spaces, live no TikTok, conteúdo educacional nas todas as redes, o Discord, que é uma comunidade sólida, né, que reúne pessoas para debater de várias formas, né? O Discord é uma plataforma que ela é muito fluida, então tem múltiplas possibilidades ali dentro. Então é um lugar perfeito para criar comunidade, para aflorar estudos e tudo mais. Então acho que essas são as nossas. E essa conexão com vocês e com os Estados Unidos, por exemplo, né? Eles estão aqui, eles vieram aqui encontrar vocês, né? Sim. Vocês criaram esse elo e como é que está sendo essa conexão, né? Essa Brasil-Estados Unidos? A gente começou no final do ano passado. A MetaGuns, na verdade, começou como uma guild de Axie Infinity, que é um jogo Twitch Run, bem ali na Bull Run, começando ali em maio, junho do ano passado. A gente tinha uma operação aqui no Brasil e a gente começou essa conexão. A gente começou como um outro nome, era MetaDex na época, e a MetaGuns nos Estados Unidos, né? E tinha uma operação muito grande nas Filipinas, mais de 2.000 scholars, né? Que é basicamente uma empresa com 2.000 funcionários, uma empresa que já nasceu gigante, assim. E aí eles trouxeram a nossa operação, na verdade compraram a nossa operação Brasil,
em paralelo sempre vieram com essa ideia de criar conteúdo, ser uma brand, ser uma organização muito maior que só uma guild de Play to Earn, né? E aí no final do ano passado, eles basicamente, a gente começou a focar muito nisso, e ali para fevereiro a gente começou a crescer o time, começou a trazer mais investimento para o Brasil, e sempre com uma conexão muito grande, assim, a gente se fala todo dia, tem reunião praticamente todos os dias, e o Brasil começou a dar muito resultado em termos de conteúdo. A gente juntou um time excepcional e a gente começou a dar muito mais resultado que Nova York, que as Filipinas, então cada vez mais eles estão investindo no Brasil. E tem essa questão que você estava me falando um pouquinho antes, de você poder justamente incentivar a evolução brasileira. As pessoas que aqui hoje ainda têm um déficit de informação, um déficit tecnológico, né? Então seria como você poder incentivar e fazer as pessoas também trazerem... Sim, o Brasil tem muito talento, tem muitas pessoas, e é um país que ele é propício para investimento internacional. Porque para quem mora nos Estados Unidos, a empresa do MetaGons, beleza, 5 vezes o dinheiro deles aqui vale 5 vezes mais. E para o brasileiro, ele ganha bem comparando, se ele receber em dólar, uma quantia que lá é micro, o cara de Nova York ele vai receber 10 vezes mais do que ele recebe aqui no Brasil, e ele vai ter praticamente a mesma qualidade de entrega. Então, para a MetaGons internacional também é muito interessante contratar talentos aqui no Brasil. E aqui tem uma pool de talento gigante, então a gente está achando cada vez mais, tanto que a gente trabalha também com não só o conteúdo brasileiro, mas também o conteúdo internacional para eles. Sim. Então a gente também faz isso, essa ponte, porque o talento existe e para eles é muito interessante porque eles pagam em dólar, e para o brasileiro é muito interessante porque eles recebem em dólar. Então, ou seja, essa conexão é perfeita, hello. Né? Não, é assim, é uma conexão muito, né, para os dois lados muito interessante, porque o brasileiro tem uma criatividade gigante, um potencial enorme, mas nós precisamos do apoio tecnológico, né, o desenvolvimento. E a gente está crescendo o time, nosso objetivo é a gente estar não só a parte da nossa própria criação de conteúdo, a gente tem os influencers, então a gente traz influencers para dentro de casa, faz live com eles e dá giveaway para a comunidade deles, né? A gente ajuda com consultoria, a gente está evoluindo inclusive esse programa, a gente quer chegar no nível de fazer tudo para o influencer, deixar só ele gravar o conteúdo e a gente fazer edição, postar, então a gente chegar nesse nível, a gente ainda não está nisso hoje, mas é um objetivo. A gente tem a parte de Marketing as a Service também, que é fazer ativação para empresas, que também é outro nível que a gente está crescendo o time para isso. E a gente está em paralelo desenvolvendo um produto tecnológico para influencers acharem oportunidades juntos com empresas maiores. Então vai ser um produto mesmo, que hoje a gente oferece muito mais como serviço, né? Então esse aí é um objetivo até o final do ano, para fazer esses testes de produto. Mas a gente está sempre aberto, enfim, influencer ou pessoa que quer trabalhar com a Web3, manda o DM pra gente responde direto qualquer coisa. E a gente está realmente focando no crescimento aqui no Brasil. Sim, é uma forma enorme de investir para justamente o desenvolvimento do Brasil, né? Então isso é muito importante, é fundamental. É muito interessante a visão assim, da Web3, blockchain e tudo mais, que enquanto ainda na Bull estava absurdo assim, pessoas ganhando muito dinheiro, flipando NFT, vendendo NFTs e criptos e tudo mais, algumas às vezes meio, enfim, estranhas ali, mas o pessoal conseguia, né, fazer seus lucros ali, mas conforme foi passando o tempo, para quem já estava mais entendendo um pouco mais da blockchain, entendendo qual que era realmente os próximos passos, não só focando, não, hoje eu vou comprar esse NFT, vou vender amanhã e fazer um lucro e tudo mais, mas quem estava realmente entendendo como que era e queria fazer parte, as pessoas começaram a trabalhar e realmente procurar uma forma de estar inseridas e trabalhando e executando seus talentos que utilizavam já na Web 2 ou até mesmo trabalhando como CLT ou algo do gênero, prestando serviços, e começaram a tentar realocar isso para a Web 3, para comunidades, para projetos, para, enfim, DAOs e outras organizações. E é muito legal a gente ver isso, sabe, das pessoas que realmente estão trabalhando hoje, são pessoas que começaram a ter esse pensamento de, vou trabalhar na Web 3 muitos meses atrás, sabe? Foram realmente procurando todo esse formato e entendendo que a Web 3 não é só você... Que basicamente hoje o maior conhecimento que as pessoas têm sobre blockchain, o NFTs e tudo mais, por exemplo, o Bored Ape, que é o NFT do Neymar, que ele comprou, do macaquinho, né? Enfim, que foi acho que uma das coisas mais impactantes a nível mundial de realmente um marketing, vamos dizer assim, para o NFT.
Mas existem inúmeras possibilidades de trabalho, inúmeras possibilidades de você usar realmente o seu talento. E como eles estavam falando, realmente o Brasil tem uma quantidade insana de talentos que muitas vezes acabam ficando um pouco obscuros, um pouco escondidos, porque eles têm muito talento, mas não tem como apresentar esse talento. Porque é o que a gente está falando sobre você ficar, às vezes, refém de algumas situações como uma grande organização, ou até mesmo, por exemplo, ter um certificado específico, ter uma faculdade específica, ter, todo um background gigantesco de coisas, assim, de informações, sendo que às vezes tem pessoas que não têm isso porque ao invés de elas estarem procurando instituições para aprender e elas atestarem que realmente eles conseguem trazer resultado, capazes, mesmo, exato, né? Isso, eles estavam realmente aprendendo por si só e acabaram tendo inúmeros conhecimentos, entende? Na prática. Exato. E daí a gente consegue, é muito interessante que a gente vai trazendo realmente essas pessoas para dentro, para perto de nós e conversando e vai entendendo a quantidade de informação que eles têm e as possibilidades que eles podem aplicar isso no Web3, sabe? Porque realmente a gente está muito no começo, então existe uma grande possibilidade dessas pessoas conseguirem apresentar seu trabalho e realmente se tornarem muito grandes num mercado que está extremamente no começo, sabe? Então, é sobre toda uma evolução do mercado de trabalho. Eu vejo muito dessa forma também, em questão das possibilidades, que a gente está falando de ganhar em dólar até e tudo mais, porque hoje é muito mais forte, né, fora do Brasil, então a gente tem essa possibilidade de estar recebendo em dólar. Então, as pessoas... Seria interessante as pessoas começarem a olhar também para todo esse mercado, realmente dessa possibilidade. Assim como foi, por exemplo, o marketing digital alguns anos atrás, que teve todo um boom e hoje você vê todo mundo vendendo coisa, utilizando marketing digital. Todo mundo, tem o seu... Isso, seu arrasto para cima e tudo mais. Então existiu um boom e as pessoas que realmente ganharam muito dinheiro com isso, e realmente porque era um mercado muito novo. E a gente estava, vamos dizer assim, muito mais antes do que esse mercado. Os sinos das coisas. Realmente essas possibilidades que esse universo blockchain oferece, não só realmente na parte de NFTs e cripto, mas de você aplicar os seus conhecimentos num mercado muito novo, é muito interessante. Realmente é uma oportunidade gigantesca mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, dessa construção justamente, depende de nós, né? As pessoas questionam muito o metaverso, afinal de contas, qual é o sentido, qual é o significado, e justamente a possibilidade de você ter um outro viés de trabalho, de você descentralizar, né? E essa parte econômica, por exemplo, vocês trabalham com as criptomoedas, como é que vocês estão vendo essa parte econômica, por exemplo, dentro da centralização? É totalmente ligado, né? Não tem como trabalhar com esse mundo que a gente trabalha sem trabalhar com criptomoedas também, porque elas fazem parte dessa revolução. Da revolução. Os tokens, né? Que as criptomoedas e moedas dentro de jogos são tokens, né? E a gente trabalha com tokens o tempo todo. Todos os jogos focados em blockchain tem tokens e é inevitável. Se a gente está nesse mundo, a gente vai ter que ter. A gente vai em criptomoedas, isso que eu ia perguntar. Exato. Vocês têm alguma moeda específica? A gente usa stablecoin, né? Que é o USDC, que aí ele é lastreado no dólar, então não tem problema de valorização e desvalorização, recebe o salário certinho. E vocês acreditam que vai haver aí uma revolução econômica a ponto do dinheiro acabar? Da gente ter criptomoedas como base de sustentação mundial? Acho que como base sim, mas eu não acho que o dinheiro vai acabar. Não, é que, por exemplo... Ele vai tomar uma forma uma nova. forma nova de uso. Já tem o real digital, Sim. a China já está desenvolvendo o seu dinheiro digital, os Estados Unidos também. Então a gente está digitalizando o dinheiro, na verdade. Exato, Você não consegue... O dinheiro físico, eu quero dizer. Então, Sim, exatamente. sim. O dinheiro Físico. físico você consegue fazer uma cópia desse dinheiro físico, né? Agora na blockchain não, você não tem como copiar o dinheiro da blockchain. E é tudo realmente uma questão de tempo. Essa evolução hoje... Você acha que isso vai trazer mais segurança? Ah, total. É que nem o Open Finance dos bancos, que é a conexão entre os bancos, né? Que é algo que aconteceu recente. Então, eu acho tá que acontecendo, está né? acontecendo, Open Finance exatamente. tá O Open Finance está rolando e tem tudo a ver com blockchain, né? Porque acho que um passo após o Open Finance é entrar direto na blockchain, que é o que os bancos já fazem. Sim, né? já estão fazendo, né? Para criptomoeda, vender criptomoeda pelo banco. Então, essa conexão com as corretoras, por exemplo, hoje a Binance, né, que é a corretora mais utilizada no Brasil,
ela já está com um relacionamento com o Brasil diferente, né? Ela já tem um relacionamento com o Banco Central, então as coisas ficam mais regulamentadas e regularizadas para as pessoas receberem, conseguirem fazer transações dentro da blockchain. É muito mais seguro hoje, né? Então essa evolução também vem para o campo não só artístico, social, econômico. Sim. E é uma revolução Agro também. agro. Hoje a gente já tem o Pix e, assim, fundamento já existe, que seria o Pix. A diferença é que não está na mesma estrutura. Então seria como uma evolução tecnológica para a gente usar uma estrutura que é mais segura e valida de uma forma melhor. Óbvio que tem muita coisa experimental ainda, mas tem o potencial de validar muito melhor do que, e muito mais claro para as pessoas, para o público, como é feito, enfim. E até sobre essa clareza, é engraçado que nós que estamos há mais tempo na blockchain, a gente realmente enxerga tudo aquilo como, não é como assim, se acontecer, é mais um quando vai acontecer, quando isso vai ser integrado para as pessoas. E realmente, no começo sempre existiu aquela, tem que explicar para as pessoas exatamente o que é cada passo do bloco e tudo mais, é um negócio extremamente, que você não, é difícil quando alguém perguntar o que é NFT, o que é blockchain, e você ter uma resposta simples, precisa, sabe? Simples e curta. Então você tem que explicar toda uma parte por trás. A gente vai mergulhando no assunto, isso, né? A gente fala do deep, né? Exato. E é legal que tem muitas coisas que a gente usa hoje que a gente não faz a menor ideia de como funciona. Por exemplo, internet, ou algum aplicativo no celular, sabe? Coisas assim do nosso dia a dia que a gente realmente não sabe qual que é o funcionamento exato daquilo. Sim. E a gente nem precisa saber. Sim. Mas aquilo funciona e ajuda a nossa vida. Sim. Entendeu? Como o Wi-Fi, por exemplo. Como o tem Wi-Fi, ondas, como o próprio você Pix, vai explicar, como o próprio Pix que o Fábio falou. Então vamos dizer, uma tecnologia que você realmente não sabe exatamente todo o passo a passo dela, não precisa saber, nossa, como que é a programação, você sabe que aquilo te ajuda. Ponto. Sabe? Então, a blockchain e todo esse universo de NFTs, ele realmente vai se tornar parte do nosso dia a dia. E a maioria das pessoas realmente não precisa saber assim, nossa, eu sei que o bloquinho, sabe? Né? Mas aquilo mudou a vida dela, facilitou a vida dela. Então isso vai ter uma grande adoção, sabe? Em massa. As pessoas realmente vão começar a utilizar no momento que aquilo for imprescindível para a vida delas, sabe? Perfeito. Então, o interessante da NFT e do cripto, que é diferente do banco, por exemplo, é que você vai ter ali aquele código do rastreio dele. Você vê de onde ele veio, para onde ele vai, onde que ele vai depois, para onde ele vai depois. Você consegue rastrear ele para sempre. Isso vai se tornar mais seguro ainda Sim. do que o sistema que nós temos hoje em dia. Que a gente faz um Pix hoje, a gente só faz um Pix de uma conta para outra. A gente não sabe para onde aquele Pix depois vai, para onde é que ele vai parar, né? Para onde ele for Mas você parar. consegue olhar as transações ali que acontecem dentro da blockchain, todas, né? O Tyler falou sobre a adoção em massa e é muito doido que a gente vê várias portas de adoção em massa, né? Os jogos, no nosso caso, é o que a gente mais acredita que vai ser o catalisador dessa adoção em massa, porque é o maior mercado de entretenimento do mundo hoje em dia, mais do que filmes e músicas somados, e a galera é super, normalmente, né, mais aberta a inovações tecnológicas, enfim, mas quem falou de adoção em massa, eu lembrei disso e de outros pontos que a gente vê também, por exemplo, esportes, tem os fan tokens, né, tokens de fãs, que é basicamente a galera do esporte é a maior comunidade mais engajada assim de todos, que, né, são super fãs, a galera veste a camisa, faz tatuagem, né, e é uma das grandes portas também, mas a gente acredita que os jogos vão ser o grande, inclusive até o Brasil está diminuindo essas taxas, né, para poder possibilitar abrir esse mercado, né? Teve dois exemplos assim para realmente trazer e facilitar um entendimento que já está rolando, mas vai rolar cada vez mais. Num jogo, por exemplo, eu joguei LoL minha vida inteira, joguei Counter-Strike minha vida inteira e, no LoL eu gastei milhares de reais já. E só que aí eu parei de jogar porque eu não tenho mais tempo, não curto tanto mais o jogo e tal, foi pro lixo meu dinheiro. Tipo assim, eu não vendi minha conta, porque é chato, é proibido na verdade, pelo League of Legends, pela Riot, eu vendi minha conta pra outra pessoa. Então eu não fui muito atrás disso, a conta tá lá, beleza, até emprestei lá, um amigo meu tá jogando. Mas acabou, eu investi aquele dinheiro foi 100% pra Riot e acabou. Se eu tivesse, se fosse um NFT, o que eu poderia fazer? Né? Eu poderia investir, comprar uma skin, e aquela skin agora tá na minha wallet, eu posso vender depois que eu parei de jogar. Então, para uma pessoa que gostaria daquela skin, por exemplo, uma skin exclusiva de, sei lá, 1 ano de League of Legends, que faz 12 anos atrás, então ela valorizaria com o tempo. Mesmo que então pro jogador é muito interessante, né? Isso. E pra Riot é interessante porque ela ganha de secundário também, de todas as outras vendas ela ganharia um dinheirinho. Então, não só na primeira venda da skin, né?
Então a tecnologia é um dos exemplos, essa parte de skin, que é onde a Riot, por exemplo, hoje mais fatura. Então já teria um uso extremamente útil para os dois lados, né? E aí tem um exemplo também de música, que é, ou de eventos, na verdade, no geral. Tipo, o Rock in Rio tá rolando agora. E, cara, imagina se o Rock in Rio fosse venda de ticket por NFT. Ia ser muito incrível, porque hoje, tipo, eu compro um ticket, até o Gasto tá tentando ir num evento, num dia específico. Só que, cara, não consegue achar alguém que queira vender e, pô, aí ele vai pagar um pouco a mais, mas, pô, achou um cara no Twitter, ele coloca, pesquisa lá, comprar evento, dia tal no Rock in Rio no Twitter, pra achar uma pessoa que fez um post, ou ele tem que falar com o amigo dele que talvez vá mais, tipo, a experiência de compra de outras vendas sem ser no dia de venda oficial do Rock in Rio é horrível. Ele pode ser escamado, é perigoso, vai encontrar uma pessoa e fazer um pix pro cara, o cara vai te dar um ticket. E tem um monte de evento que também não tem o CPF, tendo teu nome já é difícil a venda, e o Rock in Rio não ganha nada nas segundas vendas. Se fosse tudo por NFT, cara, imagina, no dia seguinte deu sold out, no dia seguinte ele ia comprar de secundário e o que ele quiser, e a pessoa pode triplicar o dinheiro dela e o Rock in Rio ia ganhar em todas as transações forever até aquela NFT perder utilidade. Isso vai acontecer 100% de certeza que vai rolar. Então é só uma questão de tempo, assim. Ainda sem contar que mesmo depois... Ah, eles fizeram? Fizeram, o Tomorrowland estava vendendo ingresso, sim. Então, e é legal que mesmo depois do evento ter acontecido, esse NFT que foi o que gerou essa entrada, para ele se torna um ativo colecionável, entende? Isso que eu ia falar. Então, assim, para sempre Tem um aquilo... nome, Pop. Pop. Colecionável. Facilitar muito, né? Porque tem marketplace pra isso. Se ele quisesse procurar, ele nem tem que ir no Twitter procurar. Ele vai no Rock in Rio Marketplace Exatamente, e coleção compra Rock in lá, Rio. porra. É. Acabou, velho. Incrível, quer dizer, uma evolução enorme. Para os colecionadores é ótimo, né? Não, Quem exato, gosta de isso, colecionar, exato, isso dá uma Ah, possibilidade cara, o para Rock in Rio pode fazer, investidor. tipo, quem tem as dos últimos 10 anos vai ganhar um ticket novo. Imagina, tu abre um mundo de possibilidades absurdo, assim, para as empresas e para as pessoas. E a Né? economia não para de Cria uma girar. conexão muito maior também, né? Porque, pô, imagina só, a pessoa, pô, não, eu vou ter que realmente todos aqueles lá para poder realmente ter sempre aquele NFT e ela vai realmente tendo criando essa conexão muito mais forte com a marca do que se for realmente, comprei o ingresso, fui lá, ok, tirei umas fotos e ela nunca mais vai ver aquelas fotos. Mas ela vai todo ano e ela vai tendo esse NFT, ela vai tendo essa possibilidade, às vezes, de realmente colecionar ou até mesmo vender para outras pessoas, para um outro colecionador, ou seja, ela tem a possibilidade de gerar uma renda, um lucro com aquilo ali. Então, a marca, no caso, por exemplo, que a gente está falando do Rock in Rio, que se realmente fosse isso, então a marca do Rock in Rio ia ficar muito mais presa na mente da pessoa do que, enfim, apesar do Rock in Rio ser gigante, mas em outras marcas seria a mesma coisa, que ela sempre ficaria na mente da pessoa, pô, eu tenho aquele NFT, eu posso talvez, deixa eu ver como que ele está hoje, deixa eu ver como ele está hoje. Então você imagina que hoje que é uma grande dificuldade das marcas manter essa conexão com o público, com as pessoas, de fixar a marca na mentalidade, né? Porque hoje a gente é bombardeado com tanta coisa que é difícil você dividir a atenção entre todos, para todo mundo, ou você conseguir chamar a atenção de todo mundo. Então você tem essa possibilidade de forçar, entre aspas, uma pessoa a estar sempre com, digamos assim, um cartãozinho da tua empresa dentro do bolso dela, porque ela está sempre olhando aquilo ali, é gigantesco. A possibilidade é absurda. É a expansão enorme das marcas, né? E tem uma outra questão, por exemplo, de você ser um pouco dono também, né? Você tem um fundador, mas você vende, né? Descentraliza e você tem... Todos são donos de seus pedacinhos, não é? Como é? A gente tem o que a gente chama de DAO, né? Que é Decentralized Anonymous Organization, né? Então, basicamente, a gente estava até no Blockchain Rio ontem, a gente estava falando sobre isso, que vão ter níveis de DAO, né? Para começar um projeto do zero é muito difícil você começar ele 100% descentralizado, porque senão acaba não tendo contabilidade, não tem ninguém responsável, então é muito difícil. Existem algumas DAOs que funcionam assim, mas não vai ser assim para todo mundo. Normalmente você vai começar com um idealizador ou um grupo menor de pessoas que vão fazer aquilo acontecer, mas pode evoluir para dar mais oportunidade para as pessoas que gostam daquela marca ou daquele projeto específico e querem fazer parte e querem ajudar. Então essa pessoa tem uma chance por ou investindo dinheiro ou investindo tempo para ela ganhar participação naquela empresa. E aí ela ganha participação dentro da tecnologia. Não só tipo, vou lá comprar uma ação da Magazine Luiza. Assim, cara, eu vou ter algum voto na Magazine Luiza? Eu vou ter... Nunca. Assim, porra, só se eu comprar 50% das ações e mesmo assim tem muitos impedimentos para eu chegar nesse nível, né? Numa DAO, ela foi feita para isso, ter governança. Então, eu participando ou eu comprando,
né? Porque eu posso não ter dinheiro, mas eu posso querer ajudar com o meu tempo, com o meu conhecimento, e eu vou ganhando pedaço daquela empresa até chegar a um nível que o meu voto é relevante, ou simplesmente eu vou estar ali em conexão direta com os fundadores para eu possivelmente me tornar um sócio de alguma forma, né? Então isso é um potencial gigantesco que está acontecendo, já tem algumas DAOs que funcionam assim, e eu acredito que vai ser meio que tudo assim com esse potencial. Porque a pessoa que tem uma porcentagem daquele business, a chance dela se dedicar para aquilo é muito maior do que ela só, sei lá, ser um fã de longe, né? E sem contar que essa questão da DAO, ela te dá a possibilidade, todo mundo apresentar suas ideias, apresentar possibilidades, apresentar caminhos que aquela DAO, aquela organização pode seguir. Que hoje não acontece, você pega uma grande empresa que tem 1.000, 2.000 pessoas trabalhando ali, tem pessoas lá dentro que vão ter ideias geniais e elas nunca vão ser ouvidas, nunca vão ser ouvidas. E aquilo podia ter mudado a vida, mudado completamente a empresa, crescido absurdamente, mas aquela ideia nunca foi ouvida. Porque foi passada por uma pessoa, que daí outra pessoa, sabe, ignorou e não conseguiu chegar realmente até onde deveria. Então numa DAO, que normalmente elas são mais, vamos dizer assim, o flow de conversas gira entre todas as pessoas ali dentro, tá todo mundo conversando, todo mundo vendo as ideias dos outros, dá essa possibilidade de uma pessoa falar, a gente poderia fazer dessa forma, colocar em votação as possibilidades. Então isso gera realmente com que a voz de todo mundo seja ouvida, sabe? E é muito legal isso, assim. Porque é o que eu falo, são pequenas ideias que podem mudar tudo dentro daquele local, que não são ouvidas mais na Web3, através das DAOs e outras comunidades, tem essa possibilidade da voz, sabe? Então e da cultura também. Exato, mesmo sem a tecnologia, da cultura, né? tipo, pô, na MetaGuns a rapaziada pode falar, tipo, a gente, cara, é muito aberto pra realmente, pra, tipo pô, ter uma ideia e a gente realmente aplica aquela ideia. Não existe, tipo assim, pô, a ideia veio dessa pessoa, a gente vai fazer de certeza. Tem um pouco disso ainda, mas o nosso objetivo realmente é que a gente eleja a melhor ideia, não que veio daquela pessoa. Não por hierarquia, e sim por ideia boa. Né? Porque nós temos especialistas para várias áreas, social media, comunidade, branding, business e tudo mais. Então, cada um tem a sua área de especialidade, onde a gente realmente tem ali mais conhecimento, ou já mais vivência, e a gente realmente tem uma voz naquelas áreas, mas mas a gente consegue, nas reuniões, falar sobre outras áreas que a gente não está inserido, e todo mundo, beleza, vamos testar, e vamos testar. Então, a gente está sempre testando coisas novas, sempre escutando realmente todas essas possibilidades e ideias e tudo mais, para realmente criar algo muito mais, criado por várias mãos, assim, porque muito legal, assim, uma coisa da cultura da Guns esse amor, esse tesão. Eu acho que a palavra é mais tesão, uma vontade realmente de trabalhar, de estar dentro da organização, e realmente querer o melhor para aquilo. Isso estou falando pelo menos por mim, né? Mas acho que eu vejo todo mundo trabalhando dessa forma, todo mundo tendo essa visão lá dentro. E é legal que realmente a gente consegue transformar todas as ideias e essa vontade ali em algo que enfim, você olha nas redes sociais e tudo mais, você consegue enxergar a diferença que a gente faz ali, realmente o formato como a gente trabalha, o formato como a gente se apresenta, como nós apresentamos a MetaGuns como, não é assim, o MetaGuns é uma empresa onde eu trabalho, ponto. Não, é realmente a organização, é onde eu tô, é onde a gente constrói, onde a gente está ali. Tem a sua essência ali dentro, Isso, e a gente tem acaba falando assim, nossa, tem ele. A gente enxerga como uma empresa, eu acho. Sim, não vejo sim. como uma empresa que eu trabalho. É um grupo, né? Uma comunidade, um bando, né? Quase uma tem força, sua ideologia ali, tá desbravando. Tá começando agora, né? Tem muito mato aí pra gente cortar, muito oceano pra navegar diferente. Tem uma ideologia e tem algo que está acontecendo no inconsciente coletivo, eu noto. Porque isso está dentro de mim para fazer essas reportagens, está dentro de cada um em seu segmento, no quem faz direito, quem faz arquitetura, quem faz moda, quem são os gamers. Está todo mundo muito movimentado, então tem alguma coisa de inconsciente coletivo das pessoas quererem descentralizar e revolucionar. E esse movimento está sendo espontâneo e construído pelas pessoas. Então é incrível, eu tenho percebido isso, esse entusiasmo, e foi o que ele falou, porque as pessoas de diferentes hierarquias, elas estão se ouvindo. Isso é muito interessante, né? A gente está tendo espaço, está tendo voz. Então é um momento que é muito especial, é histórico para mim, é revolucionário. Por isso que eu acabei dizendo que eu mudei, assim, foi algo que foi para dentro de nós, né? Essa mudança, esse impacto, é impactante. Então eu queria agradecer demais estar aqui com vocês hoje. Para mim é
muito revolucionário, interessante, deep, e por aí vai, porque eu aprendo cada dia mais observando vocês. E as ideias estão sendo muito profundas, né? Dessa construção cada dia mais. Muito obrigada, pessoal. Ok. Sensacional. Putz, eu queria tirar uma foto com vocês. Quase chorei no final. Assim que é bom quando Não, porque tá demais, né? Muito legal. Está vivendo um momento muito histórico mesmo. Cara, uma Muito coisa legal. muito importante, que foi até comentado, essa questão da velocidade do mercado e do sentimento de comunidade e as empresas trabalharem juntos. Eu acho que assim, como funciona o mercado tem ciclos, as coisas sobem, as coisas descem. A gente está no momento... O capitalismo de forma geral. A gente está num momento que financeiramente o mundo não está nada estável ou controlado. Ainda mais com as guerras, né? Exatamente. Então, assim, esse momento do mercado é um momento onde a Web3 está se consolidando, onde a Web3 está crescendo. Então, as pessoas estão com sentimento em relação, por exemplo, às empresas se ajudarem. Não é muito questão de tipo assim, deixa ele errar ali porque eu vou fazer o meu, eu vou acertar. Não é assim. Você provavelmente não vai acertar. Se ele errar, você vai aprender junto com ele. Sim. Então as pessoas. Tem muito mais essa questão de ajuda, exatamente. Porque, tipo assim, as pessoas aprendem junto, é uma coisa muito nova. E eu acho que, tipo, por causa dessa evolução ser tão rápida e exponencial, como já falaram também, é legal você estar vinculado a pessoas que têm o mesmo objetivo, que querem chegar no mesmo lugar, ou então que têm ideias parecidas, e trocar isso, sabe? E compartilhar isso. Eu acho que, tipo assim, é um dos melhores momentos para você pensar se você tem um objetivo, se unir a pessoas que realmente podem te levar lá ou podem te ajudar a crescer também. E que você vai conseguir definir também quem você é no mundo, porque houve talvez essa perda, né, de estar muito ligado aí a encontrar a sua essência, né, no mundo, né? Sim. Bem importante. O entusiasmo da mudança nasce da insatisfação. Então, Sim. Você falou que tá todo mundo na mesma vibração assim, todo mundo pensando do mesmo jeito, porque a gente tem algum adversário em comum, todo mundo, algum problema em comum que a gente quer resolver. A gente está insatisfeito em algum ponto com as coisas, e nisso, quando a gente tem esse inimigo em comum, a gente se junta, mesmo a gente sendo diferente, ou de áreas totalmente diferentes, ou de tudo. Sim. Aí a gente fica na mesma vibração mesmo. Mas acho que tem uma parada de, tipo assim, pelo menos eu tenho esse objetivo de não impedir de ouvir diferentes perspectivas. Tipo, a gente tem, beleza, a coisa que a gente quer mudar, a gente quer realmente transformar o mundo atual, porque tem muitas coisas que podem melhorar, mas ao mesmo tempo, cara, se vem alguém e fala, não, eu odeio o NFT, eu não fico bravo, eu só quero entender o porquê. Sim. Então, a gente também é muito aberto para ouvir. Até entender qual o lado negativo que ele está enxergando, que eu não enxergo. Realmente a NFT, será que ela não é boa para alguma coisa? Será que falta alguma coisa para a gente melhorar nesse sentido? Talvez para algum grupo específico, né? Exatamente. Talvez não vá se encaixar em tudo. Sim. Então, realmente eu acho que isso é um poder também. E isso vem tem muito a ver com a parte de ser uma organização mais horizontal, né? Tipo assim, o pré-Web3 a gente tinha muita cultura de, cara, quem ganhar mais, fala mais e o resto ouve e deu, acabou. Tipo, manda, é isso. E, só que eu acho isso muito falho, porque não necessariamente a pessoa que tem mais dinheiro ela é mais inteligente em outras coisas. Às vezes ela deu sorte, às vezes, beleza, ela estava no lugar certo na hora certa, às vezes ela é mais competente em algumas coisas, mas em outras coisas a outra pessoa pode ser muito melhor. Essa é a falha do capitalismo, né? Que é duro e que às vezes pisinha pessoas inteligentes que teriam tudo pra ter. Tipo, hoje a gente entende, cara, o dinheiro é extremamente importante. Sim. Se a gente não tiver dinheiro, muito difícil a gente conseguir crescer. Mas a gente tem que entender que é um equilíbrio. Tipo, a gente não pode só também focar na grana. A gente tem que ter o dinheiro pra ter recursos, pra deixar um negócio gigantesco e realmente fazer uma mudança no mundo. Precisa de dinheiro, acabou. Só que não pode ser só isso. Tem que ter outros níveis de inteligência pra gente conseguir realmente mudar de uma maneira positiva. Senão a gente vai mudar, mas vai ser de uma forma negativa. A gente não vai impactar em nada, a gente vai só, ganhei dinheiro, né? Foi legal. Pois comprei tudo que eu quis, mudei minha vida, mas eu não mudei nada. Não impactei o mundo, nada melhorou. Né? E a gente já vem em sucessivas mostras de que as coisas têm que mudar, né? Eu acho que é esse sentimento geral de insatisfação. Como ele falou. Foi perfeita a colocação, que realmente as coisas têm que mudar. Tem que mudar. Perfeito. Eu acho que a tecnologia é sempre o expoente dessas mudanças. Acho que tem que se apoiar nas tecnologias e utilizar elas da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Para alcançar esse objetivo.
desmistificando um pouco o que se diz que a tecnologia pode tirar empregos. É o contrário, ela vem para somar, como vem sendo dito aqui, ela pode fazer as pessoas criar dentro dos seus potenciais trabalho e se aprimorar e expandir cada vez mais, né? Isso é bem verdadeiro. Isso é só voltar na Revolução Industrial, que a gente dá a Revolução das Máquinas, que a galera ficou, não vai ter mais emprego e tal. Só que hoje em dia a gente vê o tanto de gente que trabalha com máquinas, né? Sim. Por isso que, só para te complementar, que a maioria dos projetos NFT, jogos, tudo que envolve, tem muitos que você não precisa de um supercomputador para ter acesso. Então, a maioria você acessa pela web, ali, pelo teu navegador mesmo, você já consegue entrar dentro de um metaverso, você consegue entrar dentro de um projeto NFT, comprar um NFT, investir em criptomoedas, né? Então, assim, é muito fácil de você acessar. Não precisa de supercomputadores ou super tecnologia. É muito democrático, né? Essa questão que estão falando sobre criação, sobre a possibilidade de você não só trabalhar, mas também criar e tudo mais. Você vê artistas que nunca tiveram possibilidade, por exemplo, de colocar uma arte deles para ser vendida, enfim, uma galeria ou em alguns outros locais, ou até mesmo artistas que trabalham com animações, com criação de pixel art, enfim, certos estilos que podem ser utilizados tanto em jogos quanto em próximos projetos de colecionáveis. Eles têm essa possibilidade de utilizar a blockchain e NFTs para expor o seu trabalho, para poder mostrar para outras pessoas. Eu li uma vez uma história sobre uma menina que ela era artista, trabalhou muitos anos tentando vender a arte dela, mas nunca conseguiu, sabe, se sustentar com aquilo. E existe um dos mercados de NFT que tem, que é o Super Rare. Super Rare, que é onde o pessoal vende algumas... É um marketplace. É um marketplace de NFTs um pouco mais diferenciado, mais exclusivo e tudo mais. E ela, enfim, ela era um momento muito ruim da vida dela, onde ela não estava conseguindo se manter e tudo mais, tinha perdido emprego. E ela começou a estudar um pouco sobre NFTs e como funcionava, e ela criou uma arte muito bonita, isométrica, assim, de como se fosse uma cidade meio no entardecer e tudo mais. E ela vendeu essa arte por alguns milhões de dólares. Então, assim, era uma coisa que ela lutou a vida inteira contra, que ela realmente não gostava como artista, achava que não era interessante, mas aquilo mudou a vida dela completamente. A partir do momento que ela começou a entender como funcionava e ela conseguiu ter acesso a esse marketplace e vender a arte dela, a vida dela mudou completamente. Imagina, a gente tem várias histórias, na real. Não precisa nem chegar ao ponto de ler tipo, um artigo e tal. Eu lembro dessa risa, foi uma história muito impactante, assim, ela falando assim. Mas tem, cara, a gente tem artista brasileiro que era um cara tatuador, aí ele se machucou, se ferrou, que é o Rafa Wala, o nome dele. E aí a gente fez uma coleção juntos no final do ano passado. E assim, ele fez o salário dele de 2 anos em tipo 2 meses. E hoje ele full time Web3, trabalhando fazendo NFT, um dos maiores projetos NFTs do mundo. E a gente tem artista também que a gente está trabalhando com ela, e ela também, assim, o quanto que ela fez de dinheiro num período curto de tempo é absurdo com o que ela fazia antes. Então, realmente a descentralização da grana está rolando. Tipo assim, é só uma questão, da pessoa realmente querer, ter vontade, focar na parada. E desmistificar, perder o medo, né? Porque existe basta começar. O impacto do negacionismo. Começa. Eu acho que o medo morre com conhecimento, sabe? Eu acho que essa questão da MetaGuns de tipo assim, focar em compartilhar conteúdo e ensinar é muito importante também. Muito importante. Porque, por exemplo, a gente trocando ideia aqui falando do Rock in Rio só, e a gente já viu um monte de oportunidade que eles podiam estar fazendo, se utilizando disso. Né? Mas às vezes a pessoa fala, não, isso pode quebrar um mercado, isso pode ser concorrência de alguma maneira, mas é só talvez porque você não tenha aprendido a usar aquela ferramenta, sabe? A gente trocando ideia aqui, a gente, tipo, vislumbra, nossa, se tal empresa fizesse tal coisa, tipo, ia fazer dinheiro, e é isso. E a gente expande também os nossos trabalhos, né? A gente não se limita só a uma coisa, a gente vai abrir o braço para tudo que é relacionado à criatividade e à tecnologia, né? A gente quer expandir, são muito mais diversos do que uma empresa que é Web 2, né? Então a gente tem muito mais coisas que a gente pode olhar hoje, né? Agora imagina o nosso papo, daqui a gente vai marcar aqui uma data pra gente voltar aqui e ver todas as diferenças rapidíssimas que rolaram dessa evolução, que devem ser muito rápidas. Se a gente marcar o papo pra apertar o cinto, a gente vai olhar o nosso vídeo, a gente vai falar, nossa, olha só, né? E esse é até um dos pilares da Guns hoje, é mostrar que a Web3 é uma coisa
normal, não é nada, não é uma de cabeça, é um negócio tipo, meu Deus, os caras estão falando sobre uns negócios absurdos e NFT e cripto, o que é? A gente está desmistificando isso, mostrando que o Web3 pode ser um negócio legal, é uma coisa que vai fazer parte do dia a dia, não precisa ser algo extremamente difícil, complicado, é algo que, enfim, que eu falei, a gente muitas pessoas talvez nem entendam como funciona, mas vão utilizar porque melhorou a vida delas, entendeu? Então, Sim. a gente tem muito essa pegada, assim, Evolução espontânea, e tudo mais, né? para realmente trazer isso e as pessoas verem que é pessoas normais, só que, enfim, em um local onde eles ainda não conhecem. Pois é, a Web3 ela agrega conhecimento de qualquer área de interesse que você tiver. Se você for um artista, se você, através das artes, conseguir utilizar o Web3. Se você é um advogado, você vai ver a parte legal, vai ver a questão de taxas ali que você pode fazer. Um arquiteto, vou construir um prédio, um build dentro de um ambiente metaverso na Web3. Então, quem está tentando entrar nesse verso, busque a sua área de afinidade. Exatamente. Se você é um administrador, cara, vamos ver essa construção de DAO, o que é isso? Entendeu? Então, acho que a pessoa busca dentro da Web3 aquilo que complementa ela. E existem, porque a Web3 ela é um espelho do universo que a gente está construindo aqui fora. Então, a gente só está colocando de uma forma mais descentralizada e de uma forma mais democrática, né? de forma pública. Eu acho que esses são as frentes que vão fazer esse universo decolar. Maravilha, gente. A gente pode todo mundo junto falar junto. Isso é metaverso. Vamos. Vamos, 3. Vamos. 1, 2, 3. Isso é Metaverso!